Eu sou Tânit Miranda e esse é o seu Momento com Deus. Então pegue a sua Bíblia, porque Papos Divinos começa agora. Estamos no nosso segundo episódio da série Sermão do Monte. Abra comigo em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 3. Acompanhe comigo agora. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então vamos entender aqui, bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que é pobre de espírito. A Bíblia, quando ela traz a palavra pobreza, ela nos remete à questão de falta, falta de recurso, falta de status, falta de poder. Mas nesse texto específico, o que Jesus está querendo nos trazer é a questão do pobre de espírito, que é aquele que é humilde. Então, quando você é humilde, você está no caminho para abrir as portas do reino de Deus para a sua vida. E essa humildade, eu queria que você entendesse comigo. Não é ser uma pessoa que está rebaixada ou aquela pessoa que ela precisa demonstrar falta, não é isso. Mas aqui nos remete àquela pessoa que ela consegue compreender que ela não tem nada a oferecer que vem dela, mas que ela precisa se colocar numa posição de ser totalmente dependente de Deus. Então, a partir desse momento, essa pessoa reconhece as suas limitações, ela reconhece o quanto ela precisa de Deus na sua vida, nas decisões mais simples do dia a dia, e ela, nessa dependência de Deus, ela passa a não ser mais aquela que dita as regras da sua própria vida. Quando nós ouvimos falar sobre deserto, aquelas pessoas que saíram do Egito e passaram pelo deserto, o deserto normalmente vem à nossa mente como um lugar de escassez, de fome, de falta. Mas eu queria que você olhasse para o deserto com um olhar diferente. O deserto, ele não nos fala disso, de fome, de escassez, de falta. O ponto central do deserto é a dependência, porque não faltou nada para o povo de Deus que passava pelo deserto. Deus supria aquele povo em tudo que eles precisavam, só que eles tinham que estabelecer no dia a dia uma postura de dependência. Então ele falava que eles não poderiam pegar a mais do que eles precisavam para comer naquele dia. Por quê? Porque se eles pegassem, aquela comida estragava. Ou seja, nós precisamos buscar a Deus, nos alimentar diariamente. E o que nós nos alimentamos hoje, a título de fé, espiritualmente falando, não serve para amanhã. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. E isso alimenta em nós o reconhecimento da importância da nossa dependência dele. E quantas vezes no nosso dia a dia nós carregamos fardos pesados, nós achamos que nós precisamos dar conta de tudo, nós não podemos pedir ajuda, e essa ilusão da autossuficiência nos coloca num lugar de sofrimento e nos tira do lugar de dependência de Deus. E eu queria que você entendesse que quando você demonstra para Ele que você depende dele, isso não te enfraquece, mas isso te liberta. Porque somente aquela pessoa que reconhece que está doente, ela vai atrás de um remédio. Ela reconhece que ela está perdida, ela procura um guia. Ela reconhece que ela está fraca, então ela estende a mão e ela pede ajuda. Então, nesse momento, eu queria que essa palavra entrasse profundamente no seu coração e que você conseguisse se autoavaliar. Você tem sido mais forte do que você precisa ser? Você tem se escondido numa roupagem chamada força, mas que na verdade é uma roupagem chamada orgulho? Que você se coloque como uma pessoa humilde diante de Deus e peça para Ele viver um novo tempo. Fala, Deus, eu quero viver um novo tempo com o Senhor. Eu quero aprender a viver esse tempo de dependência. Eu te entrego o meu fardo, que tem sido muito pesado, e eu quero o seu fardo, que é suave. Que a graça e a paz te acompanhem. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe, seja canal de edificação.
Essa conversa não precisa parar por aqui. Se você quiser, pode compartilhar conosco o seu testemunho para o e-mail testemunhopaposdivinos@gmail.com. Até o próximo e Deus te abençoe.